Chegou o momento de mais um podcast, o podcast Mulher Palestrante. Eu tô com a empresária e escritora palestrante. Ela faz parte da terceira edição do livro Mulheres Palestrantes. Estou hoje aqui no estúdio com a Francis Mendes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Muito obrigada por toda a oportunidade. É um prazer para mim, incrível estar aqui e compartilhar a minha história com várias pessoas ao mundo em todo, né? Isso mesmo. E quando a gente fala de contar história, é muito legal quando eu trago as mulheres aqui que inspiram, não só aquelas que estão nos assistindo, que querem começar a palestrar, querem começar a sair um pouco do casulo, descobrir que elas podem ter a sua história única e especial e o quanto pode inspirar em várias áreas. Eu queria que você começasse contando quem que é a Francis, o que a Francis faz. Então, Gisele, como é difícil a gente muitas vezes compartilhar a nossa história com outras mulheres, né? Porque a gente acaba vendo as outras histórias, e a gente fala assim, puxa, mas a minha história não é tão importante assim, né? Mas quando eu comecei a compartilhar a minha história, eu comecei a perceber que muitas mulheres acabam admirando as nossas histórias, né? Então, eu vim de uma família, né? De um pai, uma mãe, uma família tradicional. E aí, eu tive uma criação bem rígida, me formei no colégio da polícia, então eu sempre tive muita cobrança, né? E o colégio da polícia veio para agregar muito a minha vida, seja na parte de disciplina, mas ao mesmo tempo, às vezes, uma parte meio que eu muitas vezes duvidei de mim, por a gente ter aquele militarismo, enfim, o brasileiro ficou pequeno para mim. Então, realmente, eu estou atuando, né, numa área de pessoas que moram fora do Brasil, também me procuram para fazer imposto de renda, regularizar a situação aqui dentro do Brasil. Então, realmente é algo que eu nunca imaginei alcançar, né? Então, a gente tem que se reinventar e descobrir oportunidades aí em todos os aspectos e em vários cantos do mundo, né? É muito legal você falar de oportunidades, porque empreender é um desafio diário. E agora a gente sabe da importância do empreendedorismo, muita gente tem esse desafio de começar, para você também deve ter sido um desafio começar, mas quando a gente começa e consegue ter uma vida de empresária, de empresário organizada, tudo fica muito mais fácil. Com certeza, né? E para a gente ter uma organização, nada como ter um profissional qualificado e capacitado ao seu lado, né? Porque tem muitas pessoas que acham que empreender é um mar de rosas, né? E muitas vezes a gente que é empresária já sabe que não é bem assim, que a gente precisa de pessoas qualificadas, porque constantemente vem pessoas no meu escritório que vêm de outras, né? Que não são tão qualificados e acabam tendo multas, fazendo coisas que não são. E aonde que pesa? No bolso da gente. E isso é uma coisa que ninguém quer, né? Pagar mais imposto eu escuto todos os dias, eu quero pagar menos imposto. Então, às vezes, você tem que ter um profissional bem capacitado, bem qualificado para te orientar de forma correta a você ter um benefício, alguma coisa assim que possa ter a sua atividade, a sua empresa ter para você pagar menos imposto, né? Eu acho que, como você falou, o aliado principal, existem vários, mas o aliado principal, eu acho que de uma boa empresa que consegue ter um crescimento é a contabilidade. Com certeza. Para, como você falou, não só para pagar menos imposto, mas para conseguir ter a casa organizada. Você entende o que por exemplo, assim, eu escuto constantemente assim, eu vou te entregar notas para bater do meu imposto, mas no regime que ela tá, não faz sentido isso, entendeu? Depende do regime tributário, você tem que entender que, claro, que você tem que ter uma boa contabilidade, você tem que ter um bom financeiro, você tem que entender, mas ao mesmo tempo você tem que entender o porquê que você tá pagando. Você muitas vezes tem que ser crítico, e é isso que eu trago para os meus clientes. Eu trago eles a entender qual a importância de você saber qual o regime que você faz parte, qual a importância de você emitir uma nota fiscal de forma correta. Quando você não emite uma nota fiscal, que é o básico, né, de qualquer empresa, se você não emitir de forma correta, você vai pagar mais imposto. E isso eu vejo constantemente. E às vezes a pessoa fala assim, mas nunca fui pego. Mas que você nunca fez, que você nunca foi pego, não significa que você nunca vai ser pego, né? É bem o que você falou, é a questão da segurança. É de saber que tem um bom trabalho sendo executado, que você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, por isso que é tão importante. E a gente está falando aqui da empresa, do empresário, mas você atende também pessoa física, como você estava falando, de atender a nível mundial. Muitas pessoas não sabem o quanto é importante cuidar do seu patrimônio e deixar ele organizado em vida.
toda a questão de sucessão e que você também atua nessa área. Exatamente, aham. Então é muito importante, porque a gente é uma coisa que todo mundo vai acontecer. Eu vou morrer, você vai morrer. E qual que é o nosso bem mais precioso? É o nosso filho. Então, o que que a gente quer deixar para eles? Que eles não paguem impostos. Então, o que que a gente vê? Quando você acaba aguardando a pessoa falecer para abrir um inventário, você acaba pagando muito mais imposto. Você, às vezes, tem que se desfazer de um imóvel, de um bem seu, para você pagar imposto de um bem que já é seu também, né? Então, é isso que acontece quando você tem que fazer um inventário. Então, quando você fala em planejamento sucessório, você faz isso em vida. Você pega durante a sua vida, você deixa tudo certo para os teus herdeiros, você pode colocar cláusulas específicas no seu contrato, dizendo assim, por exemplo, assim, às vezes acontece de você ter aquele bem, aquele imóvel que faz parte da tua família, que você recebeu da sua avó, que é um valor sentimental. Então, você pode colocar alguma cláusula específica para você não se desfazer, não se perder isso na sua família. E isso tudo dentro com planejamento em vida, dentro da lei, de uma forma legal, que você é perfeito e pagando menos imposto, que é o que eu escuto constantemente, quero pagar menos imposto. E é um cuidado que às vezes as pessoas só deixam para prestar atenção quando acontece a morte. Eu acho que mesmo que a gente traga muito conteúdo aqui, focado em incentivo, em motivação, a gente também tem que trazer bastante conteúdo de alerta mesmo. Eu acredito que esse é um conteúdo para alertar as pessoas, porque são coisas que as pessoas nem prestam atenção na correria do dia a dia, querem só buscar ter as coisas, buscar ter mais e como conseguir conciliar esse trabalho. É isso mesmo, né? Então, assim, é fundamental você buscar um profissional qualificado, que talvez não tenha tanto conhecimento, ele não vai saber te dar uma orientação de forma correta, né? Então, assim, é bem importante você procurar um profissional que entenda da área, as especializações ali. Hoje, a gente acaba vendo muitas pessoas falando assim, eu tenho muita experiência nisso, eu tenho meu diferencial, e quando às vezes você vai ver, não é tão a fundo. Então, sempre procurar também indicação, né? Eu recebo muitas indicações, então eu fico muito feliz. Então, eu vou dizer assim que, hoje em dia, 99% dos meus clientes que chegam é indicação. Então, isso me deixa muito feliz, porque os que eu tenho estão satisfeitos e acabam me indicando para outras pessoas também. Essa é a melhor parte, né? Agora vamos falar um pouco da Frances, que tá conquistando o mundo não só como empresária, como pessoa, que aqui dentro do livro contou um pouco da sua história. E o título do livro da Frances, aqui do capítulo Primeiro, você sempre teve o sonho de ser empreendedora? Nunca. Sempre escutei dos meus pais que eu tinha que ser concursada, que o meu caminho eu tinha que estudar, principalmente que eu estudei no colégio militar, ser militar, e foi uma coisa que eu nunca me vi fazendo. É mesmo? Mesmo. E quando você começou a empreender, começou a ter resultado, as coisas começaram a mudar. Agora sim, né? Agora sim, eu sou fonte de, graças a Deus, de admiração de muitas pessoas da minha família. Eu escuto, e não só dentro da minha família, de mulheres onde eu frequento, assim, nossa, você me inspira, eu vejo a tua evolução, porque muitas pessoas me conhecem há muito tempo. Na verdade, eu também fiquei um tempo, fui mandada embora grávida, então eu fui obrigada a abrir o meu negócio, né? Então, por isso que eu também abri. Eu acho que às vezes a gente sempre fala assim, você acabou sendo mandado embora, vejo isso como uma coisa ruim. Eu vejo isso como uma oportunidade, porque ali eu tive uma porta fechada, mas eu fui obrigada a abrir uma porta que eu nunca imaginava e que hoje eu sou tão realizada. Eu acho que esse papel como você trouxe, de abrir portas que às vezes você nem sabe que existe, mas é buscar a oportunidade, é isso que você faz no dia a dia. E claro, assim, que muitas vezes eu também duvidei do meu potencial, porque eu escutava constantemente assim, você não vai conseguir, vai trabalhar para alguém, vai ter experiência, porque eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade. O primeiro escritório que eu trabalhei foi o meu. E assim, graças a Deus deu super certo. E eu sempre pensei assim, eu escutava muito de uma professora assim, você pagou a pena da cadeirinha. Então, realmente, eu paguei, eu estudei, eu fiz 5 anos de direito, mais 4 anos de contabilidade, fora todos os outros cursos que a gente faz, né? E então, assim, eu estudei, não era possível que eu ia abrir o meu escritório e que eu não ia saber tocar, né? Porque o que a gente aprende na faculdade é muito diferente da prática, né? Então, bem diferente. Mas assim, eu fui em frente, teve dias de
de luta, mas agora eu já tô tendo dias de glória, né? Então, assim, já tem pessoas que trabalham para mim. Eu nunca imaginei chegar aonde eu cheguei, né? E fora isso, participar de grupos de networking, de mulheres, me trouxe muito isso, aprender a falar em público, né? Aprender a me posicionar, né? Até vou dizer, a Gisele tem bastante nisso, porque ela sempre me puxou, sempre trouxe, vamos fazer e tal. Então, assim, às vezes a gente tem que investir na nossa carreira, né? Não é só ir lá se formar e acabou e as coisas vão cair no meu colo. Não é assim que as coisas funcionam. E muita gente fica nessa espera, infelizmente, mesmo sabendo que não é assim que funciona, fica sempre esperando, opa, uma hora vai vir uma luz. Você traz bastante sobre inspiração. Eu queria que você me contasse, quem que mais te inspira hoje? Ai, meu Deus, que difícil. Uma pergunta difícil, né? Mas às vezes é só uma pessoa, mais de uma, pode falar. Olha, a pessoa que mais me inspira hoje, eu vou dizer que é eu mesma, né? Porque, assim, eu vim, que nem eu falo, a gente vai fazendo os treinamentos, vendo crianças limitantes. Eu fui uma pessoa que se lá atrás eu chegasse para mim e falasse assim, olha, Francis, lá em 2024 você vai estar gravando um podcast com a Gisele Suardi e você vai ter feito isso, eu ia falar, eu? Não mesmo. Então, assim, eu tenho como inspiração, claro que eu sou devota muito à Nossa Senhora, né? Então, assim, ela é uma fonte de inspiração para mim hoje, com certeza também, né? Eu me inspiro muito, tento ter um pouco de paciência, um pouco de calma e entender que tudo vai acontecer na hora que tem que ser, né? Então, eu tento ser assim, às vezes nem sempre eu sou assim, né? Mas, assim, eu me inspiro muito em mim mesma, assim, porque eu evoluí muito, eu cresci, eu acreditei em mim. Nem sempre foi assim, mas eu busco muito isso, né? E além disso, a gente também tem que se inspirar em mulheres grandes, né? Não só porque quando a gente é mulher, a gente tem muita limitação. Por exemplo, quando eu fui mandada embora grávida, a primeira pergunta que fazem para mim, mas você entrou contra a empresa? Olha só. Enfim, entrei e tal. Mas assim, quando eu fui lá, na própria audiência, era uma juíza. Em nenhum momento ela me perguntou como eu me senti, como foi, porque a minha gravidez foi um caos, porque eu chorava todos os dias. Eu estava feliz por estar grávida e triste porque eu não sabia como que eu ia criar aquele filho, né? Embora meu marido sempre me apoia e me apoia sempre, ele é também uma pessoa incrível para mim, é meu braço direito e esquerdo no meu escritório também. E aí, eu muitas vezes, a juíza lá não perguntou em nenhum momento como que eu me sentia, como que foi. Ela só queria saber como que foi, se eu tinha contado que eu tava grávida. E assim, naquele momento você sai meio impotente, assim, porque não tem aquele apoio da mulher. Parece que ela tá duvidando. É claro que talvez no decorrer do dia a gente acaba sendo uma pessoa amarga, né? Enfim. Mas em nenhum momento foi perguntado assim, você como que eu sou formada em direito, né? Então eu achava que eu ia chegar lá e que a juíza ia se preocupar com o meu lado feminino. Não estava nem aí, ela só queria, responde aí as perguntas e tchau. Então, muitas dificuldades a gente boas em mulheres grandes, né? E em frente, saber que a gente não pode parar, que mesmo assim, hoje a Francis de 2024, lá em 2030, vai ser outra pessoa totalmente diferente também, né? E nos podcasts de coautoras do livro, eu sempre gosto de ler a frase aqui do início do capítulo, da Francis minha história é um testemunho de que a resiliência e a determinação podem nos levar a lugares que nunca sonhamos alcançar. Porque, como você falou, se a Francis do passado ficasse pensando como seria a Francis de hoje, não ia nem conseguir colocar nos pensamentos do que está acontecendo com você hoje. E aqui dentro a Francis traz bastante disso, bastante da história, da trajetória e o quanto outras pessoas se inspiram em você, como você falou. Você é a sua própria inspiração, mas com certeza você recebe mensagens de mulheres, feedbacks de mulheres, de empresários, porque às vezes são aqueles que são seus clientes que falam assim, Francis, como é que você dá conta? Francis, como é que você consegue ter esse resultado que você tem? E se inspiram para
modelar você, como você modela outros mentores. Com certeza, sim. E eu fico muito feliz em receber, tanto nas redes sociais, como no meu WhatsApp, ou presencialmente. Às vezes eu chego nos lugares e as pessoas falam assim: Nossa, Francis, como você me inspira. Esses dias eu fui num evento e eu cheguei no lugar, a pessoa chegou e falou assim: Olha, a Francis, contadora. Eu não fazia ideia. Olha só. Então eu já tenho o meu registro, a minha marca, eu tô sendo muito, graças a Deus, reconhecida positivamente, né? Então eu vejo isso como um bom trabalho, eu tô fazendo um bom trabalho. É claro que eu sempre me cobro que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ser mais paciente, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa para agora e às vezes, como eu falo, né, no momento certo, tudo tem que acontecer quando tem que acontecer. Mas isso me deixa muito feliz, né, em receber pessoas, outros profissionais me seguindo. E perguntando para mim: Francis, como que eu posso fazer para melhorar esse meu lado? Porque vindo trazer o problema e pedindo minha opinião. Isso me deixa realmente muito feliz, muito satisfeita, porque realmente, Gisele, é um palco, né, que eu nunca imaginei alcançar. O palco seja de escritora, seja o palco de ser reconhecida, seja o palco de palestrante. E muitas vezes as pessoas precisam escutar, às vezes, uma frase. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, é uma frase que fala assim: Uau, foi através da Francis. E são coisas que a gente vai. Quando divulga nas redes sociais, quando a gente fala do nosso trabalho, as pessoas vão se inspirando e às vezes a gente nem sabe, não é todo mundo que vai ali e fala gostei, é isso que eu quero fazer. E depois que ela vai tendo resultado, ela vai contando: Nossa, foi através de um vídeo seu, foi através de uma frase sua. Então eu acho que essa aqui é a mensagem bacana, né? É isso mesmo, assim, e que bom que sempre é positivo, né? Porque é claro que às vezes quando a gente começa a postar, vem aquelas pessoas que chegam e falam assim: Ah, Francis, blogueira, né? Então eu escuto constantemente isso. E esses dias eu fiz uma mentoria com um contador também. Ele é o contador das estrelas. E ele falou assim: se você escuta isso, é porque você tá no caminho certo. Porque a gente quer ser conhecido e através das pessoas te conhecerem que você vai divulgando o teu trabalho, vai mostrando quem é a Francis, não só a Francis contadora. Eu coloco muito lá a parte da minha família, que eu tenho meu filho, que eu tenho meu marido, né? E isso é muito importante, a gente trazer e mostrar que eu sou uma pessoa humana também, né? E eu tento todos os dias no meu escritório trazer isso, porque muitas vezes eu acabo me envolvendo demais com os meus clientes, né? E eles acabam sendo parte da minha família. Inúmeros clientes eu acabo indo tomar café, saindo, conhecendo, e é muito bacana isso, sabe? Porque às vezes até esses dias, até uma amiga minha falou assim: Você sabia o carro que eu ia ganhar antes do que ela? Olha aí. Então, assim, é muito bacana a proximidade, assim, e realmente eu tento trazer um trabalho muito humano para as pessoas se sentirem próximas, entenderem o porquê estão pagando, entenderem por que aquele regime tributário é o melhor para elas. Esse é o diferencial do meu escritório. E ao mesmo tempo, como você falou de diferencial, é uma coisa interessante de você mostrar quais são as características que você enxerga de uma boa empresa, até mesmo do seu escritório, que é o que você faz, que se torna um diferencial. Porque tem muita gente que não sabe se diferenciar. Seja para aquelas que vão nos assistir, que pode se inspirar e contratar a tua mentoria, para quem está iniciando a ser contadora, aquela que está iniciando a ser empreendedora. O que você acredita que é o principal pilar dessa diferenciação? Aprender a ser contadora e para quem está começando agora. Então, o principal pilar é saber aonde você quer chegar e entender primeiro o que você quer, né? Porque assim, tem muitas pessoas que chegam, às vezes, eles abrem um MEI e não pagam as guias, né? Vou começar a falar do MEI ali, que é o primeiro passo que a maioria das pessoas começam. Então, assim, ela começa, não entende o que está fazendo, não sabe a diferença de uma nota fiscal de consumidor para uma nota fiscal, enfim, não entende nada. E aí, no decorrer do tempo, ela se diz que ela é empresária. Isso, para mim, não é um empresário. Um empresário é aquele que entende o que está fazendo, que sabe, porque assim, se você não entende o que é bem certinho, lá, abrir um CNPJ, as obrigações que você tem quando você abre um CNPJ, você não pode se dizer empresário, né? Você só tem um MEI aberto e só.
Então, o empresário, ele tem que entender tudo que está acontecendo ali, o porquê que é MEI, qual que é o próximo passo do MEI, qual que é... Por quê? Com isso, se você não cuidar, e isso vai te causar um problema muito maior, né? Então, o primeiro passo é saber onde você quer chegar. E quando você fala assim, eu quero pagar menos imposto, se significa que você está pagando muito imposto, significa que você está crescendo. Não é uma coisa Agradeça. ruim. Exatamente. As pessoas têm que perder isso de, eu tô pagando muito, significa que você está crescendo. Que você não pode mais ser MEI ou que você não pode mais ser Simples Nacional, e é um passo muito importante isso, entendeu? Então, assim, quando você abre, você tem que saber onde você quer chegar, não é só abrir um CNPJ e ponto final, e acabou, agora eu sou empresário. O empresário de verdade é aquele que entende o que tá fazendo, que às vezes contrata pessoas para trabalhar para você e entenda que tem pessoas dessa família que dependem de você. Né? Porque é uma cadeia, né? Então, você contrata uma pessoa que tem uma família e essa pessoa, muitas vezes, depende do salário que você vai pagar para ela para sustentar a família dela. Então, você tem que entender que não é só abrir um CNPJ e se considerar empresário. Vai muito além disso. E é o dia a dia que vai fazendo o empresário ter resultado e conseguir ir crescendo cada vez mais. Exatamente. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer, Francis. Muito obrigada. Fazer o convite para todos vocês, para quem quiser adquirir o livro da terceira edição, é só entrar em contato com a Francis, que ela tem à venda, para conhecer a história dela, de todas as outras mulheres que estão aqui. Francis, pode olhar aqui para a câmera, fique à vontade, faz o convite para as pessoas te seguirem e conhecerem mais o seu trabalho. Eu convido a quem quiser me seguir. Eu sou a Francis Contadora, tô no Instagram com esse nome. Entre lá, me sigam. Eu dou muitas dicas, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Falo de imposto de renda, né? Então, tem várias dicas que a gente compartilha lá. Tem o pessoal da minha equipe que está totalmente preparado para receber você. Então, se você tem alguma dúvida, me chama, vamos conversar. E quem quiser também a minha mentoria e que está começando na parte contábil, que não sabe por onde começar, conversando na sequência. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Mais e mais sucesso. Continue inspirando muitas pessoas e fechando contratos pelo mundo. É isso mesmo. Isso mesmo. E a vocês todos, muito obrigado por estarem aqui. Então, sigam a Francis nas redes sociais, até para você que precisa dos serviços que ela presta. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Mulher Palestrante, e coloca aqui nos comentários se você tem dúvidas sobre esse tema, do que você gostaria de ver mais aqui no nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.